Agora você ouve Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Olá, amigos. O minuto na mídia é caro e por isso tentarei ser o mais homeopático possível, para não chocar tanto. Hoje, a Venezuela do Chávez embalsamado, que prometeu acabar com as diferenças sociais, apresentou resultados, pelo menos nesse campo. Todos estão ficando igualmente miseráveis. É exemplo do modelo seguido: Cuba. O país sofre uma grande crise de desabastecimento e uma inflação de 30%, com a moeda desvalorizada em 70%. Toda a economia venezuelana está atrelada ao petróleo, que representa 95% de sua riqueza. Este produto financiou a chamada Revolução, bancando projetos irresponsáveis e totalmente contrários às tradicionais normas de gestão de um Estado, que fica sujeito às oscilações da cotação do petróleo no mercado mundial. A violência dobrou nos últimos 10 anos e atinge uma taxa superior à do Iraque, que vive um sério conflito interno. Soma-se a isso o povo nas ruas, arrependido por ter dado crédito às falsas promessas de um sócio comunista psicopata, na certeza de que o verdadeiro vencedor das eleições não é o empossado. Esse é o resumo do resumo de uma herança maldita de Chávez, 14 anos no poder, para o seu sucessor que assumiu fraudando descaradamente as eleições. A maioria dos números citados estão desatualizados, pois se trata de levantamentos feitos em 2010, de fonte nada confiável. Um governo sem controle, divulgando hoje menos do que se sabe ser a dura realidade, agindo como todo comunista, blindando, distorcendo, manipulando dados e informações. Em fevereiro de 2007, Chávez ameaçou estatizar os supermercados, alegando estocagem para provocar aumento de preços. Não assumia a inflação e tentou contê-la por decreto, regulando preços, desobedecendo a secular lei de mercado e justificando: se eles continuarem violando os interesses do povo, eu vou tomar os açougues e os supermercados. Observem bem, ele afirmou, abre aspas, eu vou tomar os açougues e os supermercados, fecha aspas, e reforçou, abre aspas novamente, eu estarei alerta, dê-me a primeira desculpa que irei estatizar o primeiro armazém, supermercado ou rede de distribuição de alimentos, fecha aspas, disse Chávez em pronunciamento na televisão, e estatizou. E acelerou a estatização de multinacionais. Em 3 dias úteis, ele comprou o controle de 3 empresas, a de energia elétrica Sênica, que pertencia à norte-americana CMS Energy, a americana Verizon Communications, a maior acionista da telefônica CANTV, e a Eletricidade de Caracas, da também norte-americana AES. Um país em que o Estado assume o que não lhe compete, impede o livre mercado, aliás, tudo que é livre não serve para os comunistas, e impõe preços impossíveis de serem seguidos, exatamente por contrariar as leis de mercado. Esta é a fórmula perfeita para afugentar qualquer capital externo e, consequentemente, impedir o desenvolvimento, levando a nação para o mesmo rumo de Cuba, onde não existe emprego formal e salário de $12 mensais é considerado uma dádiva. Um sistema que torna a população refém das migalhas que o governo oferece e não permite o sonho de ascensão profissional e social, a estagnação decretada, a desesperança, a falência social. Coitados, não? Agora que os preparei, venho com a novidade. Os mentecaptos que compõem o Foro de São Paulo, central de inteligência do PT, inteligência entre aspas, é claro, projetam que, caso a inflação persista nos próximos meses, e todos os especialistas são unânimes em afirmar que sim, o governo deve tomar medidas radicais, começando pela estatização dos grandes supermercados que pertencem a grupos transacionais de varejo. O colega jornalista Jorge Serrão informa em seu artigo de 22 de abril, abre aspas, tal ameaça é ventilada por alguns membros radicaloides do Foro de São Paulo, que colaboraram diretamente na campanha e fraude eleitoral que botou Nicolás Maduro na presidência da Venezuela, fecha aspas. Por mais imbecil que seja a proposta, que ainda não tem anuência da presidência, e por mais improvável, embora dessa facção pode-se esperar tudo, a repercussão no exterior é inevitável. E como já ocorreu na Venezuela, afasta mais ainda os investidores, acabando de secar a minguada fonte de capital externo no Brasil varonil, deitando eternamente em berço nada esplêndido. Hoje já somos ridicularizados pelas principais e mais respeitadas mídias especializadas do planeta, pelas absurdas ações do antiministro Guido Mantega,
o ex-atual presidente e sua presidente adjunta, todos com seus currículos nada favoráveis por se tratar dos coordenadores de um sistema que só gerou corrupção, atraso e crise nas estatais, que antes eram o orgulho nacional e modelos que outros países buscavam seguir. Ainda no artigo de Jorge Serrão, lemos, abre aspas, a avaliação é de Luiz Otávio Barros Souza, presidente do Instituto Áquila, consultoria de gestão, com sede nacional em Minas Gerais e internacional na Suíça. Diz Luiz Otávio, os gráficos demonstram que as vendas caíram em volume, mas que as companhias aumentaram suas receitas. Ora, isso só foi possível com aumentos de preços, o que alimenta a inflação e pode estagnar o consumo. O custo do Brasil não deixa o país crescer, por mais que haja estímulos a diversos segmentos econômicos. Fecha aspas. E Luiz Otávio ainda completa explicando que as ações devem ser voltadas para o corte de gastos e investimento em infraestrutura. Pois bem, o governo está fazendo exatamente o contrário, inchando a máquina pública, abrindo novos ministérios para abrigar os aliados, e preocupando-se em investindo em infraestrutura de países quebrados pelo comunismo. Um bom exemplo é o Porto de Cuba, enquanto os brasileiros ficam a ver navios, sujeito ao inevitável apagão no fim do túnel. Meu tempo está acabando e concluo repetindo o que todos já ouviram pelo menos uma vez. Nada está tão ruim que não possa piorar. Comunismo é assim, quebra-se o Estado, iguala a condição social do povo, deixando todos na miséria, afugenta o capital externo, tira a liberdade da população e da imprensa, implanta-se a corrupção, patrocina a impunidade, aumenta a criminalidade e mantém a população refém, sem armas para protestar e exigir seus direitos. É isso, simples assim. Ah, por favor, último a sair, apague a luz. Até a próxima. Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil.